Estamos ao vivo com esse que é o primeiro episódio do podcast Investidor Independente, uma conversa com investidores independentes, lógico, né? Sem nenhum conflito de interesse. Esse é o princípio fundamental desse podcast, que tem alguns objetivos que eu vou citar agora, tá? Difundir e estimular a educação financeira, diminuir a dependência das pessoas comuns dos bancos e corretoras, compartilhar aprendizados engrandecedores, seja de investimentos ou não, tá? Conhecer melhor a jornada do investidor independente, né? Vão ter, como são investidores comuns, não é aquele, né? Sempre quando a gente vê podcasts de finanças aí, falando sempre com profissionais do mercado financeiro que têm conflitos de interesse ou vendem alguma coisa, trabalham em alguma instituição. Aqui não, vão ser várias pessoas diferentes. Hoje, por exemplo, o entrevistado é né? Esse podcast vai ser em formato de entrevistas também, tá? Tô falando aqui já. Eu já tô falando do entrevistado de hoje, que vai ser um oficial do Exército de 44 anos, que não é profissional do mercado, nunca trabalhou no mercado financeiro, não tem certificação financeira, não é investidor profissional, e mesmo assim ele investe com segurança e com independência, beleza? E eu vou chamar ele para conversar aqui agora, o nome dele é Darwin, e eu vou fazer o convite aqui pela live do Instagram. E agora deu certo, agora está aí já o Darwin. Vamos começar, cara, já querendo com as perguntas que a gente programou aqui para atingir os objetivos. Primeiro vamos te conhecer, cara. Da onde que tu tá falando e quem é o Darwin? Quem é esse investidor? Darwin é o camarada de 44 anos, aniversário 10 de julho. Nossa brincadeira no nosso grupo, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu sou paulista, fui criado. Bota aí mais de 40 anos no interior de São Paulo. Sou funcionário público, sou militar das Forças Armadas, com muito orgulho, graças a Deus. E tenho uma história de investimento, não mais que 6 meses. Eu tive o despertar do investimento na minha passagem, na minha última cidade, em Brasília, com um colega de trabalho, e lá realmente quem é de Brasília conhece. Ali qualquer pessoa está investindo, é bacana a vibe daquela cidade, para quem está buscando investir. Me senti um peixe fora da água, perdendo muito tempo. Eu estava de mudança de Brasília para o Rio de Janeiro já, esperando chegar aqui. Descobri que o em rede social Vitor, buraquinho no curso dele e seguindo ali mais ou menos uma base fundamentalista. Hoje eu estou muito satisfeito, principalmente com meus papéis de ações. Tá, então eu estava falando então que o Darwin é funcionário público, então tua reserva de emergência às vezes pode ser aquela conversa lá de, né, como a gente tem mais recorrência do nosso salário, a gente tem uma característica parecida aí, que é justamente saber que se a gente não fizer uma besteira muito grande, a gente não vai ser demitido, né? Não sei se no militarismo é assim também, mas imagino que seja baixa a taxa de pessoas que saem do funcionalismo. A gente tem uma vantagem em mãos aí. E me fala, tu conheceu de investimentos, então, dentro do Exército, entre os teus colegas de trabalho, é isso? Em Brasília, principalmente na cidade de Brasília, ali realmente muita gente de tudo que é segmento está investindo, muita gente buscando informações de investimento dentro do meio militar, fora do meio militar. É muito fácil você ver as conversas de rua, de bate-papo, pessoal comentando em relação a vou investir onde, vou comprar o quê, olha um papel legal, presta atenção naquilo. Eu não entendendo nada, tentando buscar, trabalhando, aquela loucura. Nas minhas férias de final de ano, eu fui começar sozinho, tentando alguma coisa, aprender. E aí, talvez pelas minhas buscas no Google, apareceu a sua chamada do curso. E aí eu comecei, aí sim, colocar num plano um pouco mais organizado, para começar a estudar. Tive o tempo das minhas férias para estar fazendo o curso, antes de começar minha retomada do meu trabalho aqui no Rio. E aí eu consigo hoje navegar um pouco mais calmo na minha vida, principalmente as... Ah, maravilha. Só explicando para quem está assistindo aí, que o podcast Investidor Independente, a princípio, ele vai, né, entrevistar os alunos, porque, lógico, eles têm uma metodologia que se encaixa, né, com a mesma filosofia aqui, uma visão de longo prazo, né, análise fundamentalista, visão de sócio, mas não vai ser, né, a princípio não existe essa demanda oficial. Eu posso trazer os convidados aqui, mas como eu conheço os alunos, até porque o Darwin participou de uma mesa de análise, eu acho importante, até pela variedade de perfis que a gente tem dentro ali
da nossa comunidade. Então a experiência vai ser bem rica por causa disso, tá? Mas como eu falei, só esclarecendo que o Davi falou ali que fez o curso, né? E ele me conheceu numa chamada do Instagram, que na verdade não é exatamente para o curso, né? É aquele formato que tu chama para um evento, aí eu dou um conteúdo ali realmente que eu me proponho a ensinar já. Imagino que tu tenha aprendido alguma coisa no intensivo, né? Pra mim foi E aí, com base nisso, esse seu ranking ali meio que me chamou, pô, achei interessante. que eu faço o ranking de preços, né? Mostro lá os indicadores fundamentalistas. Pois é. E aí, depois, quem quer seguir, como foi o caso do Davi, entra no curso, na mentoria mesmo, né? No processo do programa completo, que no caso é pago. A semana, o intensivo, onde eu mostro esse ranking, ele é feito gratuitamente. Era, né? Agora a gente não sabe quando vai ser a próxima edição. Mas que interessante, cara. Então, todo mundo falava de papéis mesmo para comprar, então falavam de renda variável já especificamente. E tu lembra de algum papel específico que o pessoal falava na época ou não? Eu percebo bem, na época, eu estava no final de ano, e é isso que eu estou buscando de herança deles para este ano. Eles estavam, por exemplo, verificando a oportunidade, no segundo semestre do ano passado, eles estavam com a ideia, Davi, se liga que é o seguinte, final de ano, os papéis de varejo costumam crescer bastante pelo final de ano, está bem descontado. Então, você tem condição de comprar qualquer coisa agora, uma Via, uma Magalu da vida, independente da qualidade do papel, que no final do ano, a partir de janeiro do ano seguinte, você pode vender, vai estar bem valorizado, você vai comprar numa situação de trade. Eu não sabia que era trade, não entendia nada daquilo, mas não via lógica nas análises deles. Então, esse é um meio de oportunidade. Acompanhar ciclos de cada papel, comprar com preço descontado e estar sempre vendendo e comprando, para poder buscar uma rentabilidade nesse sentido. A sua política é um pouco diferente, bem diferente, né? Uma leitura mais a longo prazo. Mas aí é que é meio de convergência, buscar oportunidades ou numa linha de busca de ciclo ou esperar que o rendimento venha a longo prazo. Mas o pessoal que eu convivi naquela oportunidade de Brasília, buscar oportunidades ali meio que just in time, na hora, naquilo que eles liam no curto prazo, para estar buscando ganhos, e buscavam bastante. Buscavam, tu diz no sentido de que conseguiam, tu diz? Conseguiam. A gente acompanha, troca informação, a gente nota que o pessoal está bem feliz com o que fizeram. Já o pessoal lembra sempre que o pessoal, a maioria das pessoas, elas contam as pingas que elas tomam, mas elas não, o tombo, o pessoal não fala. Principalmente o pessoal que mexe muito com esse negócio de trade. E a tua filosofia hoje, ela é mais em qual sentido? Olha, Vitor, vamos lá. Eu comecei e tento manter, pelo menos para mim entender o mercado, tem pouco tempo, 50% de ações, 50% em FIIs. E dentro de ações e dentro de FIIs, o que eu faço? Então, comecei e estou sendo fiel por enquanto a segmentos como elétricas. Então, acho que a rentabilidade não é absurda, mas é constante e não cai muito. Por exemplo, bancos, por exemplo, na sua mesa que você colocou, pediu a você o favor de me ajudar a analisar o Banco Pan, que eu tinha aprofundado um pouco o assunto do Pan. Por exemplo, o Pan na época era o banco, hoje no Brasil, o Banco Pan é o banco que mais oferta crédito para as pessoas, para pensionistas, funcionários públicos. Que na época ainda estão com um juro muito alto no país, mas com uma tendência de juros de queda. Né? Eu fiz a leitura que poderia, no médio e longo prazo, ser valorizado, em vez de concretizando. Itaúsa, porque eu acho que esse hold é um hold que não atende só banco, ele tem outras ramificações que vão atender, também não vão dar um chute para cima, mas tem condições de minimizar uma perda possível. Então eu venho buscando, por exemplo, papéis como Itaúsa, papéis como o próprio Banco Pan, que eu já tive a oportunidade. Eu gosto muito do agronegócio, um terceiro setor que eu não gostaria de apostar diretamente no agro, mas eu aposto num grupo de papéis que caminham nesse sentido, por exemplo, Kepler, que está ali entre os 20 do meu ranking, mas é um papel que atende bastante maquinários do agronegócio, hidrovias. Inclusive, ele está no nosso grupo lá, fazer homenagem à Carmelícia, que tem uma tese bacana para hidrovias,
que é sempre a segunda linha de transporte para qualquer tipo de transporte para minérios ou agronegócio, está sempre subindo um pouquinho, mas está sempre subindo, e a 300. Então, eu não estou atacando diretamente papéis de quem produz no agro. Eu estou atacando, por exemplo, segmentos que apoiam o agro. E isso vem ao longo de 3, 4 meses mostrando um resultado muito interessante. Eu acho que é sustentável independente de ciclo de soja, ciclo de milho, ciclo de algodão. Vai ter sempre alguém transportando esse tipo de produto ao longo das hidrovias, das rodovias, das ferrovias, que vai gerar um pouco mais ou menos retorno, mas vai estar sempre gerando retorno. Então vamos lá, para resumir. Bancos, esse setor voltado para o agronegócio. Comecei e parei na parte de minérios. Eu comprei o papel da Vale a 81, hoje está 68, estou meio desmotivado a continuar. Sinceramente, eu não sei se ainda no curto prazo é uma boa pedida, né? Tem CSN e tem o Goal 4, né? E todas vêm realmente, todas que eu comprei, estou perdendo bastante em relação àquilo que foi comprado no começo do ano. Mas aquilo, Vitor, que eu posso colocar como um aprendizado nesses 6 meses, além do que você colocou no curso, é ter uma leitura um pouquinho mais cuidadosa com a macroeconomia, seja regional, seja mundial, seja local. Eu acho que elas dizem muito, principalmente no curto e médio prazo. Eu acho que se a gente tiver sacadas, buscar oportunidades no que a macroeconomia, no que as tendências geopolíticas estão passando para a gente, eu acho que a gente pode colocar-se melhor no mercado. Sim. Mas a linha de raciocínio da tua carteira, então, é mais realmente uma visão de sócio, uma visão de longo prazo, para pegar um ciclo de longo prazo, como é esse do caso do agro aí, que tu Totalmente. citou. Perfeito. Eu não estou pensando em trade por enquanto, não. Esse não me picou ainda, não. Estou pensando sempre a longo prazo. Por enquanto, pensando a longo prazo. O negócio do minério que tu citasse ali é uma característica de setores, né? Assim como é o setor de siderurgia, o setor de minérios ele está vinculado aos ciclos das commodities. E, olha, tentar entender esses ciclos e principalmente competir com grandes casas de research ou grandes estudiosos de tesouraria de bancos é uma coisa que deixa maluco. O mercado ele é muito eficiente, né, principalmente nas blue chips como Vale, CSN também é grande, em precificar o que está acontecendo no mundo com o preço da commodity respectiva, que vai, por consequência, afetar o resultado, né? Quanto maior é o preço do minério de ferro, mais vai ser o resultado da Vale, né? E assim, se for mais é o do petróleo, mais vai ser o da Petrobras. Eu, particularmente, assim como tu citou aí, prefiro investir em coisas que são mais seguras e menos voláteis e que tenham uma margem de segurança mais clara, né? Como, por exemplo, na última aula lá do aporte, lá eu falei da Neoenergia, inclusive eu citei aqui numa live de análise de ações também, que é uma coisa mais clara, né? Tu sabe que pô, é uma concessão do Estado, é ajustada todo ano pela inflação, é um sistema montado para funcionar, justamente porque sabem que eletricidade é um aspecto básico. Se der problema no sistema elétrico de um país, começa a dar problema em tudo, porque energia é a base de tudo. Então o governo não é maluco de interferir a ponto de acabar com a lucratividade desse setor, senão o serviço vai piorar e vai ter apagão, como está acontecendo na África do Sul, isso inclusive. E é muito simples, porque tu vê lá um dos indicadores que a gente usa aí para fazer o ranking, imagino que tu use no teu também ali, é o preço por lucro. A gente consegue ver a taxa de lucratividade, se sente muito mais seguro, até porque esses setores acabam pagando mais também dividendos, né? Então, uma parte da rentabilidade vem limpa limpa na nossa conta, né? E a outra, lógico, ganha nas cotas ali. E de fundos imobiliários, cara, se tu tem carteira de fundos imobiliários também, como é que tá essa parte da carteira? O que tu tá comprando ali? O que tu tá gostando? Já que a gente já pulou para essa parte de investimentos aí, que eu gosto muito, por sinal, vamos falar um pouco também de FIIs, cara. O que tu tá comprando aí que tu acha legal? Tanto, estou numa fase, esses primeiros 6 meses, hoje eu tenho muita dificuldade em variar minha carteira. A gente faz um ranking
de ações, elas repetem muito ali, trimestralmente falando. Para FIIs não muda bastante, é mais motivante você fazer ranking de FIIs, você vê que trimestralmente falando a coisa varia mais. Mas FIIs, eu estou variando entre apenas logísticas e shopping. E a logística está tendo uma problemática com o fluxo da Americanas, a Top Stock, que foi despejada de um outro FIIs. Então, o que eu venho ouvindo, venho estudando, eu venho buscando oportunidades na parte de logística, daquilo que até pouco tempo atrás estava com a temeridade, um desconto por parte do mercado, pelo devido calote da Top Stock e da Americanas, que hoje vem mostrando um retorno interessante. Então, eu comecei com MAL 11, DEVA 11, PAT 11, e eu comprei ontem VGLS 11, que também é um fundo de shoppings mais voltado para o estado de São Paulo, pequenos shoppings. Porém, eu venho percebendo que a rentabilidade dos FIIs estão bem menores em relação à rentabilidade do que eu tenho em ações. Então, basicamente, o que eu tenho em FIIs hoje são FIIs de shoppings e FIIs de logística. Eu tenho 5 papéis de shoppings e 4 papéis de logística. Legal. E, Davi, então, até aproveitando uma deixa aí, que tu falou ali antes, né? Nada aqui, né, as pessoas sabem que nada, o negócio acontece ao vivo aqui e nada é combinado. Tanto é que tu falou ali, né? Ah, por enquanto eu tô com mais essa visão de longo prazo. Mas sabe o que que ajuda, cara? Talvez se tu tiver um tempo aí para botar uma leitura aí em dia, ler O Investidor Inteligente de Benjamin Graham, porque ele vai te dar mais essa visão dos ciclos de longo prazo. Porque a tua visão agora, querendo ou não, né? Nós todos temos a nossa visão também da forma prática de que a gente vive. Então, tu começou agora faz 6 meses, as ações estão dando um retorno superior. Em outros ciclos de 6 meses, em diversos outros ciclos, o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu às vezes foi que a renda fixa foi melhor, ou os FIIs foram melhores, ou às vezes até o próprio dólar, que nem é um investimento, é uma moeda, às vezes só o próprio dólar ele vai melhor do que todos, né, do que ações, do que FIIs e do que a renda fixa aqui no Brasil, dependendo da situação. Mas também acontece. Então, essa visão prática ela é importante também, né, lógico. Até porque tu tá no mercado brasileiro e o livro que eu tô te recomendando, ele é o pai da análise fundamentalista e foi nos Estados Unidos, a base de dados, né? Mas outros livros também falam desses ciclos de longo prazo, não só lá, mas no mundo. E é a mesma base que se aplica, né? No longo prazo, as ações, sim, são as melhores. Em períodos acima de 20 anos, é quase 100% de chance que as ações vão ser melhores do que a renda fixa. Mas existiram períodos de 20 anos, dentro desse período de 200 anos, que tem os livros mais bem embasados lá dos Estados Unidos, ciclos de 20 anos, às vezes, que a renda fixa deu mais que as ações. Então, por isso que às vezes é importante. Claro, né? Se tu investe em nenhum caso desses foi comparado à estratégia que nós usamos para investir. É isso que o investidor inteligente ele faz. A maioria dos livros compara o S&P com os títulos públicos, mas a gente está falando aqui de uma estratégia, tu falou das empresas específicas ali. A gente não investe num índice, porque o índice lá dentro, tu sabe, né? É uma carteira teórica e lá tem um monte de coisa boa e um monte de porcaria. Não tem influência de preço, de uma análise, que é o que tu tá fazendo aí, que tu falou de algumas empresas aqui, inclusive. Então, a gente executando essa estratégia com base em dados fundamentalistas, aí sim, tá lá nesse livro também, mostra que a gente tem um ganho marginal ainda, média, né? Não é, vai ter anos que a tua estratégia fundamentalista vai perder pro Ibovespa, vai acontecer, né? O Warren Buffett perdeu aí 5 anos seguidos pro S&P algumas vezes, mas a nossa consistência está justamente em, primeiro, saber o que está fazendo, né? Analisar o negócio e o preço, saber que está pagando barato, porque só assim a gente vai ter segurança para ficar esses 20 anos e fazer valer a pena lá na frente. Além de outros benefícios que tem aqui no Brasil que não tem lá fora e que potencializam o investimento em ações. Isenção de imposto de renda sobre os dividendos aqui, lá fora é 30%, aqui é zero. Então, mesmo que aumente, ainda tem muito benefício. E isenção também para o pequeno investidor, né? Quem vende a menos de R$20 mil por mês em ações é isento do ganho de capital, não paga imposto nem sobre o ganho de capital.
sendo que, né, em outros investimentos o mínimo que tu paga é 15%, como é, por exemplo, na renda fixa, na última linha né, de imposto de renda que tu paga sobre renda fixa, e nos FIIs também, ganho de capital, tu tem que pagar imposto de renda sobre os ganhos de capital dos fundos imobiliários. Em ações, tu não tem. Mas, Vitor, vamos lá. Dentro de uma base fundamentalista que eu venho seguindo, de uma lógica de buscar papéis com bons índices fundamentalistas, porém com um desconto legal na sua cotação, você não tá, é a sua opinião também, ou você não tem essa leitura que papéis estão poucos mais, papéis de elétricas, papéis de saneamento, comprar hoje está mais difícil. Eles estão bem mais valorizados, eles olham com mais carinho, não acham tão vantagem. Você pega uma Neo Energia Olha, no 20, eu comprei ela lá com 9 há 6 meses atrás. A Sanepar, comprei a 2,89, está 4,14, dobrou de preço. E assim é com todas. Então acho que a lógica muda, a gente vai ter que começar a pensar, olhar com uma outra forma, para tentar continuar rendendo. uma coisa que é engraçado que a gente vai ver aqui no podcast, que vai ser interessante, é que dependendo da turma que a pessoa entrou, isso é muito engraçado. A pessoa fala que teve uma rentabilidade absurda ou não, porque pega um ciclo de bolsa, né? Tu pegou agora, justamente agora estamos em 120 mil. Quando tu entrou, provavelmente, não sei, devia estar em uns, até, às vezes até 90 e pouco, né? Porque estava um pouquinho antes de 100, 90 alguma coisa, não estava ainda. Então a bolsa se valorizou e dessa vez, ainda quem tinha os papéis ali mais de valor mesmo, acabou ganhando. Porque, como tu falou, as próprias elétricas subiram mais do que o próprio índice, né? Pois é. Sendo que é um setor que normalmente é mais comportado. Mas vai ser engraçado observar isso. E sim, concordo completamente, a leitura é justamente essa. Os preços subiram, né? O pessimismo que se tinha com o mercado aí acabou se dissipando um pouco. O mercado gostou um pouco do... Não é que gostou, né? É que a expectativa inicial foi tão ruim, né? Até os títulos de renda fixa ficaram muito caros no Brasil por causa de uma crise de credibilidade, porque o governo entrou colocando políticos em todos os cargos, inclusive no Ministério da Fazenda, da Economia, agora da Fazenda de novo, e, né, o Haddad. E inicialmente o pessoal achou que, né, que ia ser muito ruim e agora mudaram aí né, com o tempo esse pessimismo foi se dissipando e agora o mercado está um pouco mais otimista aí, até porque o Brasil está dentro de um ciclo favorável aí de resultado, né? O PIB crescendo. Essa lógica, Vitor, a coisa está um pouco mais calma, não sei se é tão vantagem para mais ou para menos. A ideia geral seria, de repente, continuar apostando numa Neoenergia a 20 e tantos reais. Ela pode subir além disso, e desconto não vai achar mais. Por exemplo, elétrica. São todas mais ou menos essa ordem aí. Eu acho que assim, o prêmio de risco que se tinha antes, que era muito claro, eu até fiz uma publicação disso, ele não existe mais, né? Antes tu conseguia ver assim, beleza, eu vejo a taxa de lucratividade aqui, o pré-fixado tá pagando 13% ou 14% no Tesouro, e a taxa de lucratividade da Neoenergia era 28%. Tu dividia o lucro pelo preço, a empresa ela tava dando um lucro de 28% pelo preço que tu tava pagando por ela, então era muito... Isso dá mais segurança, né? Essa é a margem de segurança que tu vai ler lá no Investidor Inteligente, o que ele fala justamente disso. Hoje em dia não tem mais, porque agora está 18% contra um pré de 13%, tem 5%, né? Essa margem já foi... Ainda existe. Então, eu continuo comprando também ações, né? Para o meu dinheiro de longo prazo, eu dou foco realmente para ações, porque é um título perpétuo, né? É um título perpétuo que tem, né, em tese perpétua. Tu pode vender se ficar caro demais para o cenário que tu quer, né? Vender uma cara para comprar uma barata. Mas se tu tem a visão ali né, se tu realmente vai carregar para o longo prazo, numa renda fixa, eu não... É contraditório falar isso, né? É mais fácil falar nas nossas aulas, que eu tenho mais tempo para explicar. Mas assim, eu acho perigoso pegar um título brasileiro para 2045, por exemplo. A gente não sabe se o Brasil vai ou não vai pagar a dívida. A gente sabe que em 2029 não vai ter um problema. Eu acredito que não, até 2029. Um problema de dívida pública aí. Agora, a gente tem casos aqui na América Latina que os países, de uma hora para outra, o sistema econômico, a Argentina sendo um exemplo claro disso, o Brasil foi um exemplo disso na década lá de 80. Então, sempre existe esse risco, né? Se for 30 anos para trás, o Brasil dava default.
Então, dava calote na dívida, né? Que a inflação a 1000%, na prática, é isso que acontece, é calote na dívida. E daqui a 30 anos, né? São 30 anos. Então, a gente não, né? Se tu comprar um título para 30 anos aí, que é o que tu faria para não pagar imposto de renda, né? Porque se tu ficar comprando título de 4 em 4 anos, a cada 4 anos vai vir ali e vai ter o imposto de renda na tua cabeça. Enquanto que ao investir em ações, se tu é pequeno investidor ainda por cima, tu consegue fazer as movimentações abaixo de 20 mil por mês, tu economiza... Opa, deu uma ligação aqui. Então, eu prefiro ações por causa disso também. Mas, ao mesmo tempo, também ainda tem empresas com margem de segurança comparada à renda fixa. Ainda tem. A Neoenergia ainda está, mas é bem menor. Então, o preço está, né, a margem de segurança, ela diminuiu. Mas, né, o Warren Buffett já dizia que sempre é tempo de comprar ações. Se as ações não estão muito boas, a renda fixa também não está muito boa. Encontrando boas ações ali, então, como eu, assim, acredito que ainda tem algumas... Banco do Brasil eu gosto, né? A própria Sanepar ainda está, mesmo com a subida de preço, se for ver o preço dela, a taxa de lucratividade ainda está legal. Vamos ver aqui, estamos ao vivo, mas já vou ver aqui quanto é que está a Sanepar, só para a gente ter um exemplo claro aqui. Acho que tem que ver para achar interessante. Então, ó, a Sanepar hoje, só para dar um exemplo aqui, 5... O BL dela está em 5,29, ou seja, a gente paga R$ 5,29 para cada R$ 1 de lucro da empresa. Para a gente ver a taxa de lucratividade, a gente faz essa inversão. Então, a gente inverte 1 dividido por 5,29. E a taxa de lucratividade da empresa hoje é 18,90. Taxa de lucratividade é o quanto que a empresa dá de lucro. Lembrando que nós aqui estamos falando de análise fundamentalista. É o que funciona, é a visão de sócio. O lucro é do acionista. Ao comprar uma ação, nós somos acionistas. Esse lucro vai vir em forma de dividendos ou aumento patrimonial da empresa, né? Ou seja, reinvestido na própria empresa. E então ainda tem uma margem de segurança. O pré-fixado hoje, Tesouro Direto Taxas, tá aí, ó, para 2033 está em 10,87. Então a gente tem uma margem ainda de 8%. Isso significa que a empresa vai dar esse resultado? Não significa. Não significa. Mas dá a segurança que se ela não der esse resultado, ou se ela continuar ficando barata, nós temos a segurança do lucro, a gente pode saber o quê? E aí vai acontecer o inverso do que tu está falando. Isso que tu falou é uma característica de quem sabe ver preço, de quem sabe ver os fundamentos da empresa. Tu vê que está caro agora. Então, quando fica mais barato, ao invés de entrar em pânico, tu fica até feliz porque tu sabe que tu pode estar comprando mais barato. Claro, não, você já conhece que a empresa, é muito mais seguro comprar nessa coisa. Exato, mas não é o normal do mercado. A gente vive meio que numa bolha ali na nossa comunidade que a galera tem essa filosofia, mas a galera gosta que a coisa suba, se sente mais confortável sabendo que tá verdinho. Quando a gente agora sabendo que por trás tem uma empresa e a gente está pagando um preço por isso, a gente sabe, a gente tem mais segurança justamente quando tá caindo, porque as coisas ficam. Tá ali um bom exemplo, Vitor. Claro, segmento para segmento, setor para setor, concordo, estamos juntos nessa ideia, mas eu fico coçado em encontrar mais Vale. Mas vamos raciocinar que a Vale é uma empresa exportadora de minério, de commodity. Exporta para quê? Para a China, que está, em teoria, mudando essa política interna econômica, tentando investir mais em poupança interna, expandir mais o mercado interno, aumentando a urbanização. Ou seja, aquela política que tinha até de 5 anos atrás, de comprar bastante commodity e de exportar que nem uma maluca, a coisa está mudando, o crescimento é menor, e isso vai estar impactando a gente que é plenamente, por excelência, exportador. Então, de repente, pensar numa Vale, ou aquilo que cerca a Vale em relação aos seus papéis a médio e longo prazo seria um tanto quanto perigoso, não? Tudo vai depender da parcela que tu vai botar dela na tua carteira e do teu objetivo com a empresa, né? Ela é uma empresa de commodity, então os ciclos dela são longos, né? E variam conforme o minério de ferro. O Ibovespa tem uma participação gigantesca, mais de 10% é da Vale. Então, o simples fato de tu não ter Vale na tua carteira, tu descorrelaciona muito do Ibovespa. Tem esse fator. Então, por exemplo, quando eu vou pegar uma carteira de um cliente que eu sei que ele vê muito o Ibovespa e vai comparar mais com o Ibovespa,
Eu gosto da Vale hoje, por exemplo, porque ela caiu bastante. Era sobre isso que a gente estava falando, né? Isso aí. A Vale caiu bastante e eu não sou especialista em commodities, não são as empresas que eu mais conheço, apesar de já ter investido bastante em Vale, em Petro e tal. Não é um setor assim que, né, eu não tenho, eu procuro especialistas para conhecer melhor dos ciclos das commodities, mas os que eu sigo, que falam de minério, eles falam que o preço hoje da Vale está vantajoso, justamente por causa dessa queda aí. O preço do minério não caiu tanto quanto caiu a Vale, e a preços históricos ela estaria atrativa, só que eu não invisto pensando em ciclo de commodities. Se eu fosse montar uma posição em Vale, seria justamente com foco no longo prazo e, e para ter aquela parcela ali variável mesmo, né, na minha carteira, né? Então, eu hoje não gosto desse setor, então eu dou preferência para comprar empresas de setores que eu acho mais fácil, né? Elétrica, banco, mas a Vale é uma empresa que tem uma vantagem competitiva forte, ela é uma das maiores produtoras globais, tem o fator positivo também de ela estar vinculada ao dólar, então mesmo tu investindo dentro da Bolsa Brasileira, por ela ter a receita em dólar, ela varia conforme o dólar também, então te dá uma diversificação nesse aspecto. Tem alguns pontos positivos, cara, de Vale, mas eu, apesar disso, não gosto muito não. Prefiro outras coisas mais seguras ali, e, né, a própria energia, Banco do Brasil, são mais recorrentes, o negócio é mais recorrente e tem menos volatilidade na carteira, né? E o risco por retorno, eu não vejo tanta diferença assim. Eu já vi a Vale sendo vendida abaixo do valor patrimonial. Hoje ela está, se eu não me engano, a 1, deixa eu ver aqui, Ou 20 e pouco. Você vai ver se dói. 1,60 e pouco, 1,61, ó. Claro, né, que esse indicador aqui é sobre o patrimônio, mas né, o resultado dela, o preço do lucro está muito bom. Só que o preço do minério recuou um pouco, não vai ser o mesmo resultado. Esse é o negócio. A dinâmica das commodities, inclusive é por isso que eu não recomendo abertamente empresas de commodities né, aqui no meu Instagram ou em qualquer lugar, justamente porque tu vai ficar louco tentando prever um ciclo de curto prazo, que às vezes tu vai acertar e achar que tu tem razão, que tu entendeu alguma coisa, só para daqui a pouco tu achar que tu tinha razão e saber que não tem nada a ver, que as coisas mais aleatórias possíveis influenciam nos preços no curto prazo. Então, para a Vale tem que ser mais no buy and forget para a Vale, porque se tu ficar tentando entender os ciclos de curto prazo ali, não é legal. E a Vale tem o caso legal da Bradespar, né? Que com a Bradespar, se tu vai lá no relatório da própria Bradespar, no relação com investidores deles, tu consegue ver a taxa de desconto de holding que ela tem sobre a Vale. Então, Tô entendendo. uma forma de comprar Vale mais barata, às vezes, é a Bradespar. Não sei se tá com desconto hoje ou não, tá? Mas dá uma olhadinha caso esteja pensando em comprar Vale. E Darwin, vamos lá, vamos dar dicas aí, que tudo isso que a gente está falando é importante também, mas dicas mais concretas, às vezes, para aquele cara que está começando, que ainda não começou a investir, que quer começar, quer dar o primeiro passo. O que é uma coisa que tu daria, uma dica que tu daria, ou uma coisa que tu gostaria de ter aprendido mais cedo? Conta aí para quem for ouvir. Eu acho que o conhecimento teórico mínimo, fundamentalista, é basilar para qualquer tipo de pessoa que esteja começando. Então, a pessoa saber interpretar aqueles dados, saber para quando corre um papel para cima e para baixo, saber ter uma noção clara de um papel valorizado ou desvalorizado. Então, o camarada, se ele puder se matricular no curso, ele tiver uma condição didática de correr atrás do conhecimento, ele não pode, na minha opinião, se deixar se levar por narrativa, por maré. Tem várias ações aí pela moda, se fala bastante. Eu não sei se isso é narrativa comprada ou não, mas é muito comum você falar de Magalu. Todo mundo adora Magalu. Eu, pessoalmente, não compro muito essa ideia da Magalu, né? Mas não é só a Magalu que se comenta bastante. Então, o primeiro ponto é o camarada saber o que está fazendo. Ele, por si só, ele ter condições de interpretar aqueles dados e, com a interpretação dele, ter as teses dele e aí ele atacar na sua compra a partir dessas teses. Então, ele ter uma noção clara do que ele quer.
Então, de repente, o camarada quer comprar para tradar. Eu vou comprar hoje para no final do ano ver a valorização e querer vender. Não, vou pensar em longo prazo. Eu acho que você tem que ter um perfil de investimento e tem que seguir esse seu perfil até o final para começar a se buscar resultado. Então, tipo, para mim, por exemplo, eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 6 meses, há um ano atrás, quando eu estava chegando em Brasília, por exemplo, eu tenho certeza que hoje eu estaria numa condição um pouco melhor em relação aos meus investimentos. Outra coisa, quanto mais conhecimento você tem, menos ansiedade você vai colocar nas suas compras. É impressionante. Antigamente eu comprava ali muito preocupado, minuto a minuto acompanhando ali aquela subida e descida, aquela loucura, tentando adivinhar um tempo para poder estar comprando com maior desconto. Quando você começa a olhar ao longo dos meses, a bolsa, a B3, durante o dia, ela varia muito pouco. Então, pega qualquer papel, ela não vai dar um tiro mais que 0,5 ou para cima ou para baixo. Então, você tem que ir na certeza que aqueles dados que você quer comprar são os dados que você confia, porque o preço é aquilo ali. Você não vai ter maiores ou menores descontos em função daquele preço cotado daquele dia. Vale a sua decisão. E o principal, confia no taco. Como eu contei um caso de derrota aí da Vale 81, está 68, dá vontade de chorar, mas é a maior gigante da B3, eu tenho certeza que um dia ela vai voltar. No mínimo, eu vou diminuir essa perda minha no longo prazo, não estou preocupado com isso, e estou muito satisfeito com as minhas ações. Eu concordo que é um ciclo muito pequeno de 6 meses, peguei numa janela de crescimento, de pontuação de 90 e poucos mil para hoje quase 120 mil, isso aí é um ciclo que vai. Não sei se vai se manter ao longo do segundo semestre, pode mudar, mas a busca pelo conhecimento e confiar nas suas teses, eu acho que essa convergência é interessante, pelo menos no curto, médio prazo, para a gente ter um sucesso. Não negligenciar o conhecimento teórico. Essa do que tu falou falou agora da tese do confiar na tese de investimento, exatamente. Que a gente estava falando da taxa de lucratividade e pensando justamente nisso que tu falou, que eu não, quando eu vou comprar, eu boto lá, eu vejo quanto tá 20,90, eu boto a minha ordem a 20,89 só para de Mesma coisa. 20,91, desculpa. Se eu tô comprando, eu boto um a mais. Eu boto sempre um pouco a mais para já fechar, justamente para meio que provar mesmo assim que a pessoa não tá. Tu prova para si mesmo que tu não tá nem aí. Não é um centavo ou um centavo de diferença que vai afetar a tua tese de investimento. Eu vou comprar uma energia com uma taxa de lucratividade de 25%. Ou se ela tá subindo 1%, tá bom, não vai ser 25%, vai ser 24,9%. Grandes coisas. O grande ganho tá justamente nisso que tu falou, acertar a tese. Tá barata, tá caro, o lucro é recorrente, não é? Como é que é a perspectiva? E tudo isso, lógico, alinhado, como tu bem falou, do perfil, né? Tem pessoas que não são de renda variável, normal. Existem investimentos bons, seguros, Tá cheio. independentes, renda fixa, né? Pô, hoje mesmo eu comprei aí um CDB pagando IPCA mais 8,40 e pouco para um ano Bacana. que eu tinha. Tem coisa aí para quem gosta de renda variável e para quem gosta de renda fixa também, quer começar em renda variável, tem outro ponto positivo que é barato de começar, né? Você pode começar a brincar. Fundamental para quem vai para a renda variável, independente se é FIIs, se é ações, ter o saco, pelo menos no final de semana, mês a mês, tá lendo os relatórios, as informações são repetitivas, são recorrentes, tudo que foge à normalidade é fácil de pegar, de desconfiar, e você filtrar se é aquilo que você quer apostar ou não quer apostar. Mas ter uma base ali, lendo relatórios trimestrais, mensais dos FIIs, é um caminho interessante. A gente começa a entender bem mais claro para onde está indo aquele papel, qual que é a ideia dos investidores. A gente meio que caminha junto daquela ideia, está comprando aquela ideia a médio e longo prazo. A pessoa sabe o que está fazendo e se sente mais segura por isso. E vai com a última pergunta aqui, que eu quero tornar um padrão aqui, são os 3 mandamentos ou desmandamentos. Fica a teu critério aí, se tiver algum não
que tu acha que seja importante mencionar como mandamento? Afinal, até os mandamentos de Deus, né, tinha não, né? Tinha os não matarás, não roubarás, né? Não cobiçarás a mulher alheia. Então pode ser também um mandamento de não aí, caso tenha interesse. Então, 3 mandamentos aí para o investidor iniciante, para quem está começando, ou para quem está buscando conhecimento. Quais dicas aí que tu daria? 3 mandamentos. Estuda os fundamentos. Eu vou até anotar isso aqui, depois eu vou passar ali, vou montar um negocinho de cada entrevistado, depois eu vou fazer uma base de dados disso aí, só para ver o que bate e o que não bate. Vamos ver se a gente levanta os mandamentos primordiais aí. E aí? Estudo os fundamentos. Por quê? Por quê? Porque os fundamentos vão colocar para a gente a realidade daquele papel. Então, por exemplo, você olha um papel descontado, mas um papel que está dando prejuízo, você vai ter a condição de escolher um outro papel que, de repente, esteja com algo um pouco mais caro. Você tem uma segurança, por exemplo, no médio e longo prazo. Então, não é só cotação por cotação, por exemplo. Lógico, tem outros dados fundamentalistas que a gente consegue fazer associação para poder montar nossas teses. Mas ter uma base fundamentalista, saber interpretar, para mim, é fundamental. Tudo. Senão a gente não começa nem a começar a jogar. E 2? Ter uma noção clara do que acontece no mundo e no Brasil, para ver para onde minimamente a sua aposta está caminhando. Por exemplo, neoenergia, o setor está expandindo, está diminuindo. Qual é a política do governo para esse setor? O que está acontecendo no mundo nesse setor? O que mais afeta as elétricas ano a ano? Então, ter essa lógica é interessante. Conhecer especificamente o case da empresa, né? De fato, né? Visão de software, visão de negócio. E o 3? Confiança no que acredita. Confia e vai. Pensa muito não, que Deus ajuda. Até porque no primeiro momento, né? A pessoa, assim como vai fazer qualquer coisa, a primeira vez que a pessoa vai andar de bicicleta, a primeira vez que a pessoa vai dirigir, o medo é natural, faz parte do processo. E normalmente, eu acredito que normalmente quando a gente sente medo de fazer alguma coisa, é porque se a gente enfrenta esse medo, a gente sai maior. Então é uma oportunidade de crescer também, né? Desde que saiba o que está fazendo e, como eu mencionei antes, se está com medo, vai com medo mesmo e é só começar com um pouco, né? Pensa que aquele é o custo do aprendizado. Muito bem. Confia no taco. Confia e vai. Darwin, obrigado, cara. Obrigado aí pela participação. Obrigado por contribuir aí com os teus erros, os teus acertos. E a gente continua se vendo lá na comunidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Agradeço aí. Boa sorte. Lá tem muita gente boa que a gente tira muito conhecimento também.